Às vezes o universo não sussurra. Ele joga o passado na sua cara quando você menos espera. E nessa colisão, você percebe o quanto cresceu, ou o quanto ainda carrega. O ex-marido exibe sua noiva, sem saber que o namorado da ex-esposa é bilionário. Isabela Carvalho nunca imaginou que encontraria seu ex-marido, Rodrigo Menezes, novamente, muito menos em circunstâncias tão extraordinárias. Da última vez que se viram, tinham assinado os papéis do divórcio e seguido em frente envoltos em mágoa e ressentimento. Agora, 2 anos depois, ele desfila com sua deslumbrante noiva, Letícia Fontes, em uma badalada festa de caridade, completamente alheio ao segredo por trás do novo namorado de Isabela, Caio Drummond. O que Rodrigo não sabe é que Caio não é apenas mais um humilde filantropo. Ele é um bilionário com imenso poder e influência, pronto para levar Isabela a uma vida de luxo que ela jamais ousou sonhar. Prepare-se para uma montanha-russa de vingança, escândalo e redenção agridoce. A chuva batia nas janelas do aconchegante café da Fernanda, na Rua Augusta, enquanto Isabela Carvalho tomava seu cappuccino. Era uma tarde estranhamente fria para o início de maio em São Paulo, e o café estava cheio de pessoas buscando o abrigo da chuva. Isabela, vestida com uma simples blusa azul marinho e jeans desbotado, sentia uma estranha mistura de paz e um inquieto mal-estar. 1 ano atrás, ela não conseguia se imaginar sentada ali, calma e serena, após a tempestade emocional do seu divórcio. Seus pensamentos voltaram ao dia em que ela e Rodrigo finalizaram a separação. Houve gritos, lágrimas, acusações amargas, raiva e arrependimento pairando no ar. Eles haviam começado como namorados na faculdade, tão certos de que o amor podia superar qualquer coisa. Mas com o tempo, a ambição de Rodrigo se transformou em uma competitividade feroz, e a esperança de Isabela por um parceiro de apoio se despedaçou sob suas críticas implacáveis. Discutiam constantemente sobre dinheiro, estilo de vida e o futuro. Por fim, as rachaduras se tornaram fendas largas e irreparáveis. Uma buzina estridente lá fora trouxe de volta ao presente. Ela checou o celular instintivamente. Caio Drummond, o homem que namorava há 2 meses, havia prometido encontrá-la após sua reunião de diretoria. De lá, planejavam ir à abertura de uma galeria de arte organizada por sua querida amiga, Anamira Lima, uma curadora em ascensão. Aquela voz cautelosa e familiar dentro dela advertia para não criar muitas esperanças. Mas Caio jamais lhe dera motivo para duvidar dele. Era atencioso, respeitoso e surpreendentemente modesto para um homem cuja generosidade silenciosa frequentemente a deixava sem palavras. Foi então que o sino acima da porta do café tilintou. Isabela olhou para cima, esperando ver Caio. Em vez disso, seu coração quase parou. Rodrigo Menezes entrou, sacudindo a chuva do guarda-chuva. Ele não havia mudado muito, ainda alto, ainda confiante, ainda carregando aquele leve traço de arrogância na maneira como examinava o ambiente. Seu estômago se contraiu. Uma dor familiar se agitou dentro dela. Ela pensou em se esconder atrás da xícara de café, mas já era tarde demais. Ele a havia visto. Isabela, se lhe disse, se aproximando com curiosidade cautelosa. Caramba, quanto tempo! Rodrigo usava um terno cinza carvão que provavelmente custava o equivalente a 1 mês de aluguel no bairro da Consolação. O cabelo, outrora jovial e bagunçado, estava agora cuidadosamente penteado. Ele parecia em tudo o sucesso corporativo polido que sempre quis se tornar. Rodrigo olhou para a cadeira à sua frente. Sem pedir, puxou-a e sentou, ignorando a fila de clientes ainda esperando. Típico Rodrigo. Ele sempre precisava ser o centro das atenções. Sim, já faz um tempo, disse Isabela, tentando manter a voz firme. Apesar dos esforços, suas mãos tremeram levemente. Ela recolocou a xícara de café cuidadosamente no pires para esconder. Parecia surreal vê-lo novamente em um momento tão inesperado. Por um breve segundo, ela se perguntou o que a vida havia lhe pregado ultimamente. Então vieram as memórias, as brigas, as discussões amargas que levaram à separação, as acusações intermináveis. Quem ganhava mais dinheiro, quem apoiava quem abriu mão demais. Ela respirou fundo. Não ia deixar essas memórias abalar. Você está bem, disse Rodrigo, recostando-se casualmente.
Ouvi dizer que você voltou para a cidade. Como tem passado? Ele tentou sorrir, mas saiu um pouco forçado. Eles não eram mais as mesmas pessoas que um dia haviam compartilhado uma vida. Estou bem, respondeu Isabela. Levando um dia de cada vez. E você? Ocupado como sempre. Acabei de ter uma reunião perto daqui com um cliente, disse ele, tamborilando os dedos ritmicamente na borda da mesa. Então veio uma pausa. Olha, eu sei que as coisas não terminaram bem. Isabela se preparou para uma alfinetada, uma provocação, algo amargo. Mas em vez disso, ele pigarreou e pegou um guardanapo, enxugando um lugar na mesa que nem estava sujo. Estava enrolando. Havia, talvez, um lampejo de culpa em seus olhos. Mas espero mesmo que você esteja bem, disse ele por fim. Estou, se ela respondeu suavemente. Não sabia se era inteiramente verdade ou se apenas queria que fosse. Sério, estou bem. Foi então que a porta do café se abriu novamente, deixando entrar uma rajada de vento e uma garoa leve. O coração de Isabela pulou. Caio entrou, examinando o ambiente, salto, sereno, vestindo um blazer azul marinho sob medida e calças combinando que o destacavam sem esforço. Ele viu Isabela, e um sorriso caloroso se abriu em seu rosto. Rodrigo seguiu o olhar dela, franzindo levemente a testa, confusão dando lugar a algo mais frio. Cálculo. Isabela, disse Caio, se aproximando com presença calma e segura. Desculpe o atraso, a reunião se estendeu. Ele pousou gentilmente a mão em seu ombro e se inclinou para dar um beijo suave em sua bochecha. O calor daquele gesto simples enviou uma onda de conforto por ela, justo o suficiente para acalmar a tempestade que subia sob sua pele. Rodrigo ergueu uma sobrancelha. Então este é. Isabela sentiu uma breve onda de constrangimento subir no peito. E por baixo, um lampejo de apreensão. Esse momento era inevitável, se ainda assim prematuro demais. Rodrigo, este é Caio Drummond, meu namorado. Caio, este é Rodrigo Menezes, meu ex-marido. A tensão que pairou sobre a mesa era quase palpável. Grudava no ar como estática antes de um raio. Caio, sempre sereno, estendeu a mão para Rodrigo. Prazer em conhecê-lo, disse com calma e elegância. Rodrigo a apertou, mas com rigidez perceptível. Igualmente, respondeu. Soava educado, mas seus olhos traíam algo mais. Eles percorreram Caio, medindo-o como se avaliasse um rival. Um lampejo de algo primitivo passou entre eles. Respeito, ciúme, desafio. Isabela não conseguia dizer, mas sentia nos ossos. Bom, preciso ir, se acrescentou Rodrigo abruptamente. Tenho que buscar a Letícia. Isabela sentiu uma pontada ao ouvir o nome. Ela vagamente se lembrava de Rodrigo mencionar uma colega chamada Letícia no último ano de casamento, alguém que ele parecia admirar. Talvez um pouco demais. Ou talvez fossem apenas suas inseguranças. Mas se tivesse sido apenas em sua cabeça, por que ainda doía como uma verdade não dita? De qualquer forma, a menção dela despertou algo afiado por baixo da superfície. Rodrigo estava noivo, ao que parecia. Ainda assim, Isabela mascarou suas emoções com uma expressão praticada de neutralidade. Havia vestido com tanta frequência no último ano de casamento que ela lhe caía como uma segunda pele. Foi bom encontrá-la, Isabela, disse Rodrigo, depois acenou para Caio. E foi um prazer conhecê-lo, Sr. Drummond. Talvez nos cruzemos novamente. Caio deu um sorriso comedido. Talvez. Cuide-se. Com isso, Rodrigo saiu do café, deixando para trás o rastro leve de um perfume caro e uma nuvem de perguntas sem resposta. Isabela inspirou lentamente, o cheiro despertando uma memória que ela não queria. Caio puxou uma cadeira e sentou-se à frente de Isabela, pousando cuidadosamente a mão sobre a dela. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Isabela forçou um sorriso, determinada a não deixar o encontro desestabilizá-la. Estou bem, murmurou. Só surpresa, nada mais. Ele apertou sua mão gentilmente.
Se ele algum dia te incomodar, ou se você precisar de espaço, eu cuido disso. Não havia fanfarronice em sua voz. Apenas resolução silenciosa. Não, tá tudo bem, se ela disse rapidamente. Eu o superei. Pelo menos acho que sim. Ela soltou um suspiro, tentando ignorar o aperto familiar no peito. Não era saudade, se era dor conhecida de ter amado alguém que jamais a enxergou de verdade. Vamos à galeria, disse ela, se levantando. A Namira está nos esperando. Caio assentiu, levantando-se e ajudando-a com o casaco como o cavalheiro que sempre foi. Ao saírem para a rua molhada pela chuva, Isabela percebeu que Rodrigo a havia deixado com um redemoinho de emoções que ela ainda não estava pronta para desempacotar. Redemoinhos de pensamentos dentro dela. O que ela não sabia era que esse encontro inesperado era apenas o começo de uma teia emaranhada prestes a se desenrolar. Uma teia que colocaria velhos ressentimentos contra novas esperanças. Um segredo descoberto tão chocante que ninguém envolvido sairia ileso. 2 dias depois, Isabela se viu recolhida no cantinho ensolarado de seu apartamento, folheando álbuns de fotos antigos que havia enfiado no depósito após o divórcio. Por que escolher exatamente esse momento para revisitar aquelas memórias, se ela não sabia ao certo? Talvez ver Rodrigo tivesse mexido com algo fundo nela. Uma enxurrada de nostalgia, ao mesmo tempo doce e amarga. O celular vibrou. Era uma mensagem de Anamira Lima. Você viu o artigo no Estadão sobre a festa de noivado do Rodrigo? Ao que parece, vai ser enorme. Tipo, coluna social enorme. Você está bem? E rapidamente digitou de volta, estou bem, só um pouco surpresa. Nos encontramos ontem. Anamira respondeu com uma enxurrada de emojis de choque, seguida de, dele está claramente se exibindo. A Letícia, dizem que vem de uma família importante. Parece que vão fazer um evento ridiculamente extravagante no mês que vem. Se precisar de apoio, você sabe que pode contar comigo. Isabela exalou fundo. Então era isso. Rodrigo, sempre obcecado com status, estava transformando seu novo noivado em um espetáculo social. Ela sentiu um lampejo de algo que não conseguia nomear. Mágoa, talvez. Eles um dia haviam conversado sobre uma renovação de votos no 10º aniversário de casamento. Algo íntimo, algo real, só família e amigos próximos. Esse sonho desmoronara, substituído agora pela nova celebração reluzente dele com outra pessoa. Ela virou mais uma página do álbum. Lá estava, uma foto dos tempos de faculdade. Rodrigo, com cabelos bagunçados e olhos brilhantes, a abraçando em frente ao prédio do alojamento. Aquela versão mais jovem deles parecia tão esperançosa, tão certa de que tinham a eternidade. Como tudo havia dado tão errado. Ela pousou a foto de lado, recusando-se a entrar em espiral. A vida havia mudado desde o divórcio. Ela não era mais aquela versão de si mesma. Tinha seu próprio estúdio de arquitetura agora, Su Carvalho Estúdio de Arquitetura, se havia mantido o sobrenome Carvalho, principalmente porque o negócio fora legalmente registrado com ele bem antes de o casamento desmoronar. Havia construído uma lista de clientes pequena, mas promissora. E então havia Caio. Ele havia entrado em sua vida como uma brisa de ar fresco. Ela pensou em seus olhos gentis e em sua presença calma e tranquilizadora. Haviam se conhecido em uma gala beneficente para a qual Anamira a havia arrastado meses atrás. Ele fora discretamente apresentado como um doador filantrópico, alguém que mantinha um baixo perfil apesar de sua aparente generosidade a causas sociais. Clicaram instantaneamente, ligados pelo amor à arte, à arquitetura e às viagens. Ela só ouvirá vagos indícios sobre a profundidade de sua riqueza, algo sobre uma grande herança do avô, uma participação em um conglomerado de tecnologia, mas Caio raramente falava sobre finanças. Quando ele a convidou pela primeira vez para sair, ela havia hesitado, incerta se estava pronta para algo sério. Mas havia algo em Caio que a fazia se sentir segura. A confiança vinha facilmente com ele. Vinham construindo tranquilamente seu relacionamento desde então. O celular apitou, tirando-a da névoa das memórias antigas.
Desta vez era uma mensagem do próprio Caio: "Vi jantar hoje à noite, ou posso passar pelo seu estúdio e a gente toma uma bebida depois?" Isabela sorriu para a tela, um calor suave a envolvendo. Ela digitou de volta: "Vi jantar soa perfeito. Estou indo ao estúdio por algumas horas, mas estarei livre às 18 horas. Até lá." Ela fechou gentilmente o álbum de fotos e o deslizou de volta para sua caixa empoeirada, guardando-o a fundo no armário. Um ato simbólico talvez, esperando conseguir guardar a bagagem emocional junto com ele. A festa de noivado de Rodrigo e Letícia sem dúvida se tornaria o assunto dos círculos sociais. Mas Isabela tinha sua própria vida agora, sua própria história para escrever. Ainda assim, algo a incomodava, uma estranha intuição de que seu caminho com Rodrigo ainda não havia terminado. Que o ex-marido que ela tentou deixar no passado poderia em breve voltar a surgir em sua vida, trazendo drama em seu rastro. Naquela tarde, o delicado tinido acima da porta de um charmoso bistrô francês soou quando Caio guiou Isabela para dentro, com a mão levemente apoiada em suas costas. O restaurante Maison Lyon era um dos lugares mais badalados dos Jardins, conhecido por seus soufflés elaborados e sua impecável carta de vinhos. Jazz suave flutuava ao fundo, misturado ao brilho quente de lustres antigos. O maitre reconheceu Caio imediatamente e os levou a uma mesa privativa no canto, longe de olhares curiosos. Isabela se acomodou, admirando a elegante configuração da mesa, prataria polida, linho branco e impecável, tudo disposto com cuidado. Ela percebeu alguns comensais nas mesas próximas lançando olhares na direção de Caio, como se o reconhecessem, ou ao menos suspeitassem que fosse alguém notável. Ela já estava acostumada. Sempre que saíam, havia aquela pequena onda de especulação. Caio lidava com isso com tranquila elegância. Nunca arrogante, nunca excessivamente revelador, apenas sereno. "Tomei a liberdade de pedir uma garrafa do seu tinto favorito", disse Caio, seu sorriso caloroso. "Pensei que poderíamos celebrar sua grande novidade." Naquele dia, Isabela havia assinado um contrato importante com uma rede de hotéis boutique, uma oportunidade que poderia elevar o Carvalho Estúdio de Arquitetura a um novo patamar. A empresa havia descoberto seu trabalho pelas redes sociais e entrado em contato após ver seu portfólio mais recente. "Que atencioso", ela disse. "Ainda não acredito que me escolheram." Caio alcançou a mesa e tomou sua mão. "Você merece cada sucesso. Parabéns." Havia algo na maneira como ele disse isso, suave, certo, como se ele realmente acreditasse nela mais do que ela mesma jamais acreditara em si mesma. O sommelier se aproximou com o vinho, servindo cuidadosamente cada taça. Eles brindam tranquilamente, o suave tilintar do cristal ecoando pelo espaço íntimo. Lá fora, a chuva riscava as janelas, borrando as luzes da cidade e os envolvia em seu próprio mundo quieto. Isabela tomou um gole, o tinto aveludado aquecendo sua garganta. A conversa fluía naturalmente enquanto se atualizavam sobre o dia um do outro. Caio mencionou uma viagem próxima a Londres para uma conferência filantrópica, se embora, fiel ao estilo, evitasse compartilhar muitos detalhes sobre seus assuntos financeiros. Ela se perguntou, não pela primeira vez, o que ele guardava, não por segredo, mas talvez por hábito ou proteção. Havia paredes ao redor dele, elegantes mas firmes. Isabela, por outro lado, se animou ao falar sobre seus novos conceitos de design para o hotel boutique. Sua mente estava em ebulição com ideias desde que o contrato fora assinado. Ela descrevia esboços e painéis de humor com uma energia que não sentia há anos. E ele ouvia, não apenas por educação, mas com interesse real. No meio da refeição, seu prato cheio de um rico coq au vin, o dele com um salmão perfeitamente selado, Caio abaixou o garfo e pigarreou. "Tenho pensado", se ele começou, olhando para o prato como se reunisse as palavras certas, "sim te apresentar a algumas pessoas do meu círculo. Amigos, sócios de negócios. Quero que saibam da mulher incrível com quem estou." Havia um lampejo de vulnerabilidade em sua voz que ela raramente via, como se isso importasse mais do que ele deixava transparecer. Isabela pausou, o garfo a meio caminho da boca. "É mesmo?" Ela perguntou, o coração pulando. Não era apenas o convite. Era o significado por baixo dele.
A linha entre o mundo dele e o dela estava prestes a se embaralhar. Haviam namorado por alguns meses e as coisas iam fortalecendo. Ainda assim, conhecer pessoas do círculo íntimo dele parecia um grande passo, especialmente quando esses círculos provavelmente incluíam executivos poderosos, dignitários e influentes. Eles a olhariam como uma estranha. Ela se olharia dessa forma também? Caio assentiu, pousando o guardanapo gentilmente sobre a mesa. Não quero te pressionar, mas há um evento de arrecadação na semana que vem. Gostaria que você viesse, ao meu lado, se estiver bem para você. Ele manteve o olhar com serena intensidade, como se silenciosamente a reassegurasse de que ela pertencia ali. Um redemoinho de emoções a puxou-se: entusiasmo, curiosidade e um lampejo de nervosismo. Claro, Sela respondeu suavemente. Seria uma honra. O rosto de Caio se iluminou com calor. Ele alcançou a mesa novamente, esfregando gentilmente o polegar sobre seus nós dos dedos. Obrigado. Estou muito feliz em ter você em minha vida, Isabela. Ela sorriu, mas parte de seu coração doía da melhor maneira, como se estivesse se curando mais rápido do que ela conseguia processar. Eles se demoraram na sobremesa, uma esquisita torta de chocolate sem farinha, conversando sobre coisas mais leves, e livros favoritos, memórias de infância, sonhos de viagem. Isabela se viu flutuando em uma quieta sensação de contentamento, aquecida pela possibilidade de um novo capítulo à frente. Pela primeira vez, o futuro não parecia algo a que ela devia se preparar. Parecia algo que ela podia alcançar. O nome de Rodrigo pairou não dito entre eles, mas ela não sentiu necessidade de trazê-lo à tona. Aquela noite pertencia a Caio. À paz, à esperança. Quando terminaram, o bistrô havia começado a fechar. Vou te levar para casa, disse Caio, guiando-a até um elegante sedã preto esperando na calçada. Ela se lembrou da primeira vez que ele havia aparecido com um motorista particular. Ela havia insistido em pegar um táxi porque a ideia de chegar em um carro com motorista parecia indulgente demais, mas com o tempo ela havia ficado mais confortável com a vida que Caio levava. Mesmo assim, ela ainda insistia em pagar do próprio bolso sempre que podia. Dentro do carro, o braço de Caio se drapejou em torno de seus ombros enquanto ela se apoiava nele. Relaxada, ela fechou os olhos, deixando o brilho suave das luzes da cidade cintilar pelas janelas enquanto percorriam as ruas de São Paulo. O ronco do motor a embalou em uma quieta e pacífica sonolência. Naquele momento, ela se permitiu acreditar que, talvez, sua vida finalmente estivesse seguindo em frente, livre do desgosto que um dia a consumira. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas altas janelas do estúdio de arquitetura de Isabela. Ela estava sentada à sua prancheta, finalizando cuidadosamente os esboços para o projeto do Hotel Boutique. Traços de lápis se curvavam em linhas elegantes, formando arcos e formas que refletiam sua visão de um interior moderno mais acolhedor. O toque estridente do telefone de mesa a tirou de seu fluxo criativo. Isabela Carvalho, Carvalho Estúdio de Arquitetura, se ela atendeu, enfiando o lápis atrás da orelha. Isabela, sou eu, veio a voz animada de Anamira. Você não vai acreditar nisso. Isabela se endireitou na cadeira. O quê? Acabei de ouvir de uma colega do Estadão que Rodrigo e Letícia vão realizar a festa de noivado deles no Hotel Unique na semana que vem. E sabe o quê? Aparentemente estão convidando todo mundo do seu antigo círculo, amigos, conhecidos, até alguns dos seus ex-clientes. O estômago de Isabela revirou. Mas por que me convidariam? Essa é a parte estranha, respondeu Anamira. O boato é que Rodrigo não queria você lá, mas Letícia insistiu. Ela disse ao Estadão que quer um futuro harmonioso. Ou talvez queira só se exibir um pouco. Anamira fez uma pausa, então suavizou o tom. Sei que você provavelmente não liga mais, mas achei que devia saber, caso um convite apareça. Isabela soltou uma longa e lenta expiração. Não esperava que o noivado de Rodrigo fosse tão público, mas conhecendo sua obsessão com as aparências, não ficou chocada. Obrigada pelo aviso, disse Isabela. Se eu for convidada, vou pensar muito antes de decidir qualquer coisa. Lembre-se, acrescentou Anamira, você não deve nada a eles. Absolutamente nada.
Isabela sorriu levemente com isso. Como está o Caio, a propósito? Ao ouvir o nome dele, os lábios de Isabela se curvaram para cima. Está bem. Na verdade, ele quer me apresentar ao círculo dele em um evento beneficente chique na semana que vem. A Namira riu. Oh, semana grande chegando para você, hein? Melhor você do que eu. Mas sério, estou tão feliz por você. E se precisar de uma acompanhante para a bagunça do Rodrigo ou de uma guarda-costas, pode contar comigo. Elas encerraram a ligação e Isabela ficou olhando para o telefone por um momento, seus pensamentos redemoinhos. Ela tinha certeza de que o evento de Rodrigo seria uma vitrine reluzente da alta sociedade e dos poderosos, uma celebração de riqueza, influência e sorrisos polidos. Letícia Fontes, ela agora se lembrava, vinha de dinheiro antigo de São Paulo. Os rumores diziam que ela era uma advogada corporativa afiada. Rodrigo provavelmente havia como a combinação perfeita interesse romântico e vantagem estratégica. Naquela tarde, um motoboy chegou ao apartamento de Isabela com um grande envelope cor de creme estampado em dourado. Seu pulso acelerou. Um calafrio a percorreu apesar da xícara quente de chá em sua mão. Algo sobre o peso do envelope parecia sombrio. O endereço do remetente dizia Sr. Rodrigo Menezes e Sra. Letícia Fontes. Ela suspirou. Então os rumores eram verdadeiros. Eles realmente a haviam convidado. Por dentro, o convite era grosso, brilhante e inequivocamente extravagante, detalhando a próxima festa no Hotel Unique. Isabela o colocou de volta no envelope, sem saber se jogá-lo no lixo ou enterrá-lo em uma gaveta. Parecia alto demais para ignorar, insultuoso demais para reconhecer. Parte dela suspeitava que isso era um movimento calculado de Letícia, seja para parecer graciosa ou para exibir sua elevação social. Ou talvez fosse algo mais insidioso. Uma mensagem sutil, você pode vir ver o que perdeu. Naquela noite, enquanto se acomodava no sofá com uma manta no colo, Isabela ruminava sobre o convite. Ela decidiu que iria comentar com Caio, ouvir a perspectiva dele. Talvez simplesmente pulassem o evento. Mas o envelope ainda estava em cima da mesa de centro como um desafio. Uma provocação reluzente em letra cursiva. Ela não tinha nenhum desejo de ver Rodrigo desfilar sua noiva por um salão de festas, de vê-los brindar champanhe no mesmo ambiente onde ela ainda poderia ser vista como um fantasma. E ainda assim, uma voz pequena dentro dela sussurrava que talvez, só talvez, fosse fortalecedor se entrar por conta própria com alguém que a valorizava, para mostrar a eles que ela não era mais a mulher quebrada que Rodrigo havia deixado para trás. Que ela havia renascido das cinzas do passado. Não amargura, mas melhor. Ela pegou o celular e ligou para Caio. Ele atendeu no segundo toque. Isabela, se ele cumprimentou. Estava pensando em você. Bem, disse ela com um toque de ironia seca na voz, recebi algo interessante. Oh! Isabela exalou. Um convite para a festa de noivado de Rodrigo. Caio fez uma pausa do outro lado. Como você está se sentindo sobre isso? Ela se encolheu no canto do sofá, abraçando o travesseiro com mais força. Estou em conflito. Parte de mim não quer nada com isso, mas outra parte, não sei. Talvez queira um fechamento. Talvez queira só provar para mim mesma que estou bem. Sua voz vacilou levemente, presa entre velhas feridas e nova força. Ela hesitou. Além disso, não foi Rodrigo quem enviou. Foi Letícia quem me convidou especificamente. Quase parece uma armadilha, mas talvez esteja lendo demais nas entrelinhas. Ou talvez fosse exatamente isso. Isca disfarçada de cortesia. A voz de Caio era calma, reconfortante. Qualquer que seja a sua decisão, estarei bem ao seu lado. Se você quiser ir, estarei lá com você. Se não quiser, fazemos outra coisa. Algo bem longe desse circo. Suas palavras envolverem como uma armadura, quieta, mas impenetrável. O corpo de Isabela relaxou, o nó em seu peito se afrouxando. A tempestade dentro dela não passou, mas finalmente fez uma pausa. Vou pensar, se ela disse suavemente.
Por enquanto, ainda temos seu evento de arrecadação na semana que vem. É nisso que estou focada. O que Isabela não percebia era que os dias seguintes trariam uma colisão de mundos. Rodrigo, Letícia e Caio, cada um de vidas diferentes, prestes a convergir de uma forma que ela jamais poderia prever. E quando finalmente o fizessem, as consequências seriam diferentes de tudo que ela já havia experimentado. A semana seguinte chegou em um borrão de nervos e antecipação. Isabela estava diante do espelho no penthouse de Caio, uma casa elegante e espaçosa com vista para a ponte estaiada. O horizonte cintilava à distância, um mosaico reluzente de luz e possibilidade. Ela usava um elegante vestido de noite verde esmeralda que abraçava sua figura do jeito certo. A Namira havia passado mais cedo para ajudar a pentear seu cabelo em um coque solto e suave. Agora, enquanto Isabela olhava seu reflexo, ela via algo que não via há muito tempo, confiança quieta. Ela não tinha certeza de sentir isso ainda, mas pelo menos aparentava. Caio, ajustando suas abotoaduras, se aproximou. Você está de tirar o fôlego, murmurou, dando um beijo suave em sua têmpora. Está pronta? Tão pronta quanto posso estar, respondeu Isabela com um pequeno sorriso. Ainda não sei quem vai estar lá. Caio fez uma pausa por um momento. Vai ser um mix. Filantropos, investidores e algumas celebridades que apoiam a fundação. Esses eventos podem ser intensos. Se em algum momento você quiser ir embora, é só falar. Eles chegaram ao grande salão do Hotel Emiliano, recebidos por uma frenesi de flashes de câmeras e carros de luxo se aproximando da entrada. Uma multidão de doadores polidos e figuras sociais elegantes fluía em direção à entrada. Isabela ficou próxima a Caio, sentindo uma onda de alívio ao finalmente entrarem no venue elegantemente decorado. Lustres de cristal cintilavam no teto e garçons se moviam graciosamente com bandejas de taças de champanhe. Quase imediatamente, uma mulher marcante com cabelos ruivos se aproximou, radiante. Caio, querido, ela disse, beijando suas bochechas. Que bom te ver. E quem é essa linda senhora? Caio pousou gentilmente a mão nas costas de Isabela. Mônica, conheça Isabela Carvalho, minha namorada. Isabela, esta é Mônica Ferreira. Ela está no conselho da Fundação Global de Artes. Os olhos de Mônica se iluminaram. Prazer, minha cara. Caio me disse que você é arquiteta. Que maravilha! Precisamos conversar sobre o novo centro cultural que estamos desenvolvendo em Campinas. Trocaram amabilidades. E embora Isabela sorrisse gentilmente, sentiu-se ligeiramente sobrecarregada pela energia de Mônica. Mais pessoas logo se juntaram a elas, as conversas seguindo um ritmo previsível, apresentações cordiais, curiosidade leve sobre o histórico de Isabela e, então, uma rápida guinada a empreendimentos filantrópicos ou de negócios. Ela rapidamente percebeu que muitos desses convidados viviam em um mundo muito além do seu, um mundo onde alianças eram formadas em galas de caridade e doações de 7 dígitos. No meio da noite, Isabela se afastou para um canto mais quieto para admirar uma exposição destacando o trabalho da Fundação, fotos de hospitais construídos em regiões carentes, bolsas de arte concedidas a jovens talentos e projetos de restauração ambiental abrangendo continentes. Ela lia tranquilamente uma placa sobre um esforço de conservação da vida selvagem na África quando uma voz a surpreendeu por trás. Isabela Carvalho, é você? A voz era masculina e vagamente familiar. Ela se virou e congelou. Era Diego Rezende, um velho conhecido de Rodrigo e alguém com quem ele costumava se reunir sobre empreendimentos imobiliários. Os olhos de Diego se arregalaram de reconhecimento. Quase não acreditei. Como vai? Isabela forçou um sorriso educado. Bem, Diego. Não esperava te ver aqui. Sua voz era calma, mas um aperto familiar invadiu seu peito. O tipo que vinha de estar perto demais de fantasmas antigos. Sou um patrocinador, respondeu ele, rodando o vinho na taça. Sempre bom para os negócios doar a causas dignas, não é? Ele deu um sorriso que não chegava aos olhos. O tipo de sorriso que dizia, estou aqui para ser visto, não para sentir. Na verdade, tenho uma mesa ao lado de
Rodrigo Menezes na festa de noivado. Você está planejando ir? Isabela sentiu sua postura endurecer como um reflexo. Sua coluna se endireitou, sua respiração prendeu. A menção do nome de Rodrigo ainda vinha com estática. Ainda decidindo, se ela disse com cuidado. Diego riu baixinho. Você deveria ir, Rodrigo, não para de se gabar da nova noiva. Algo sobre as conexões do pai dela em Brasília. Ele está definitivamente em alta. Vale ver o que você está perdendo. Um lampejo de irritação a percorreu-se por baixo, algo mais afiado. Desgosto, talvez, pela facilidade com que Rodrigo transformava relacionamentos em estratégias de negócios. Pode acreditar, não estou perdendo nada, se ela respondeu friamente. Além disso, estou aqui com alguém. Ela olhou ao redor, esperando que Caio aparecesse e lhe desse uma saída. Ela não queria parecer que precisava ser resgatada, mas só dessa vez não se importaria com a interrupção. Diego captou a dica. Tudo bem, vou te deixar ir, disse Isabela. Ele piscou, sutil e presunçoso, e se afastou como uma sombra que ficou além da hora. Ele vagou, taça de vinho na mão, deixando um gosto amargo para trás, lembretes de uma vida que ela não queria mais. Ela exalou e se apoiou no display da exposição, tentando se recompor. Uma pintura de uma paisagem urbana fraturada pairava atrás dela, metafórica demais para ser confortável. De repente, uma mão calorosa tocou seu ombro. Ela se virou. Caio estava lá, preocupação nos olhos. Alívio a percorreu como luz solar rompendo a névoa. Tudo bem. Isabela assentiu, forçando um pequeno sorriso. Sim, apenas alguém da minha vida antiga. Podemos tomar um ar, por favor? Ele a guiou a um terraço com vista para o horizonte cintilante da cidade. A brisa fresca da noite roçou suas bochechas. Ela fechou os olhos por um momento, se estabilizando, confortada pela presença dele atrás dela. Isabela, disse Caio quietamente. Sei que encontrar pessoas do seu passado pode despertar coisas que você preferiria deixar para trás. Mas espero que saiba que estou aqui para você. Ela se virou para encará-lo, lágrimas ameaçando surgir. Não era apenas Diego. Era toda a história emaranhada ameaçando vir à tona. Obrigada, Cela sussurrou. Estou bem. É que às vezes é difícil. A festa de noivado do Rodrigo está chegando, e acho que ainda estou lidando com como ele costumava me diminuir. Não quero ser aquela mulher que não consegue seguir em frente. Ela odiava como sua voz quebrou na última palavra, mas parecia honesto. Caio alcançou gentilmente, afastando uma mecha de cabelo do seu rosto. Você não é essa mulher, se lhe disse suavemente. Mas se sentir que precisa ir àquela festa por um senso de fechamento, vou junto. Uma pequena centelha de gratidão flamejou em seu peito. E com ela, a percepção de que isso não era apenas sobre o passado. Era sobre reclamar seu lugar em seu próprio futuro. Agradeço isso, Cela murmurou, se aproximando e apoiando a cabeça em seu ombro. Alto acima da cidade, sob o brilho dourado das luzes dos arranha-céus, Isabela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava se agitando. Que o grande evento de Rodrigo não seria apenas uma celebração de noivado. Segredos estavam vindo à superfície, segredos que poderiam mudar tudo o que ela acreditava sobre seu passado e seu futuro. O hotel Unique resplandecia com opulência quando Isabela chegou de mãos dadas com Caio. Depois de muito pensar, ela havia decidido comparecer à festa de noivado de Rodrigo. Parecia o passo final necessário para fechar a porta daquele capítulo de sua vida. Caio, num elegante smoking preto, estava alto e firme ao lado dela, uma força calma e quieta. Isabela usava um vestido azul meia-noite que contrastava belamente com seus cabelos escuros, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma confiança interior que desejara ter tido anos atrás. Um tapete vermelho se estendia ao longo da entrada do hotel, onde paparazzi fotografavam convidados de alto perfil, COR, políticos e socialites, ao chegarem ao evento. Por dentro, um lavia-arranjo floral dominava o foyer principal. Música clássica flutuava de um quarteto de cordas no salão de festas enquanto garçons deslizavam entre os convidados, oferecendo bandejas de champanhe e canapés.
Em poucos minutos, Rodrigo apareceu. Ele estava elegante em um terno sob medida, com expressão oscilando de surpresa ao ver seus olhos pousarem sobre Isabela e Caio. Ao seu lado estava Letícia Fontes, radiante em um vestido prateado que cintilava sob a luz do lustre. Seus cabelos ruivos estavam presos em um coque gracioso. O olhar de Letícia se fixou em Isabela com interesse educado. Letícia a cumprimentou calorosamente, estendendo a mão. Que bom que você pôde vir. Rodrigo mencionou que tinham se encontrado recentemente. Isabela apertou sua mão, notando o enorme diamante no dedo de Letícia. Obrigada pelo convite, disse com um sorriso cuidadosamente educado. Rodrigo pigarreou. Caio, disse com um aceno. Bom vê-lo novamente. Igualmente, respondeu Caio com calma graciosa. Parabéns pelo noivado. Uma pausa desconfortável se seguiu antes de Letícia tocar gentilmente no braço de Rodrigo e se desculparem ambos para cumprimentar outros convidados. Isabela exalou e olhou para Caio com gratidão quieta. Bem, não foi tão ruim, ela sussurrou, embora seu pulso ainda batesse forte em seu peito. Eles se embrenharam mais pelo salão de festas, experimentando canapés e conversando com alguns conhecidos. Anamira também estava lá com seu namorado e acenou para Isabela em um canto. Elas conversaram um pouco, Anamira intercalando comentários secos e espirituosos sobre as escolhas de decoração exageradas de Rodrigo. Mas apesar das risadas, uma corrente sutil de tensão permeava a noite. De longe, eles observaram Rodrigo e Letícia dominando a cena. Letícia era serena e polida, exalando uma sofisticada calma em cada olhar e gesto. Rodrigo, por sua parte, parecia orgulhoso, quase presunçoso, ao apresentá-la a figuras poderosas na sala. Era um espetáculo de manobras sociais que fazia a cabeça de Isabela girar. A certa altura da noite, um silêncio caiu sobre o salão de festas. Rodrigo subiu ao microfone e bateu nele 2 vezes. Boa noite a todos, disse, sua voz ecoando pelo salão. Letícia e eu queremos agradecer a todos que estão aqui esta noite para celebrar nosso noivado. Estamos radiantes em compartilhar nossa felicidade com tantos de vocês. Seu sorriso era polido, seu tom humilde o suficiente para soar ensaiado. Aplausos educados ondularam pela multidão. Letícia pegou o microfone com um sorriso sereno. Não poderia ser mais grata por ter Rodrigo ao meu lado. Estamos ansiosos por muitos marcos juntos, e nos sentimos tocados por ter amigos e família aqui nos apoiando esta noite. Obrigada. Sua entrega era impecável, mas Isabela não pôde deixar de notar como os dedos de Letícia se apertaram brevemente em volta do microfone, seu sorriso um segundo longo demais. Mais uma onda de aplausos educados. Rodrigo entregou o microfone à banda, que imediatamente começou a tocar uma melodia animada. As conversas recomeçaram. Garçons apareceram com novas taças de champanhe. Caio se virou para Isabela com um sorriso quieto. Você se comportou como uma rainha, ele sussurrou. Sua voz a envolvia como um véu protetor no meio da tempestade. Ela soltou uma longa expiração que não percebera estar prendendo. Acho que já tive fechamento suficiente, disse ela suavemente. Talvez possamos sair em breve. O peso da sala, os olhares, as máscaras cuidadosamente curadas, se estava começando a ser sufocante. Mas antes que pudessem se mover, uma voz resmungou atrás deles. Saindo tão cedo? Você nem sequer parabenizou direito o casal feliz. Isabela se virou. Era Patrícia Menezes, a mãe de Rodrigo, uma mulher conhecida por seu amor a pérolas e julgamentos velados. Ela havia adorado Isabela uma vez. Isso mudou após o divórcio, quando Patrícia aparentemente decidirá que tudo era culpa de Isabela. O sorriso nos lábios de Patrícia era ensaiado, mas seus olhos tinham arestas afiadas. Olá, Patrícia, disse Isabela, mantendo a voz nivelada. Ela endireitou os ombros, recusando-se a vacilar. Os olhos de Patrícia voaram para Caio, examinando-o com ceticismo aberto. A maneira como ela o estudava parecia menos curiosidade e mais avaliação. E quem é este cavalheiro? Ela perguntou. Antes que Isabela pudesse responder, Caio sorriu educadamente.
Meu nome é Caio Drummond, senhora. Estou aqui com Isabela. O olhar de Patrícia se estreitou como se calculasse mentalmente seu valor. Seus dedos se contraíram levemente em torno da clute, traindo um lampejo de reconhecimento. Você me parece familiar. Já nos encontramos antes? Caio permaneceu sereno. Não tenho certeza, disse ele com equanimidade. Talvez em alguma gala beneficente. Houve uma mudança quase imperceptível em sua postura, sutil, mas alerta. Deve ter sido isso, disse Patrícia com um fungar, mas sua expressão não suavizou. Se algo, ficou mais curiosa. Ela voltou para Isabela. Suponho que seja bom que você tenha seguido em frente, embora alguns de nós ainda se perguntem se você algum dia realmente apreciou o que Rodrigo trouxe para a sua vida. A mandíbula de Caio se apertou sutilmente, mas ele não disse nada, deixando Isabela lidar com isso. Uma tempestade quieta agitava em seus olhos, embora suas mãos permanecessem calmamente ao seu lado, se ela lidou. Com todo o respeito, se ela disse calmamente, se isso não é mais de sua conta. Desejo a Rodrigo e Letícia tudo de bom. Sua voz era serena, mas por baixo havia uma lâmina de aço. Os lábios de Patrícia se afinaram. Bem, aproveite a festa. Ela se virou e caminhou, arrastando tensão como um perfume caro. E por um momento, Isabela quase podia ouvir o eco da mulher que costumava ser desesperada pela aprovação de Patrícia. Aquela mulher havia ido. Caio pousou gentilmente a mão nas costas de Isabela. Você está bem? Estou bem, se ela disse quietamente. Vamos tomar um ar. Eles passearam até um pequeno terraço com vista para a cidade cintilante abaixo. As luzes, a música e o suave zumbido de conversa de dentro desapareceram ao fundo. Isabela finalmente exalou, soltando uma respiração que parecia presa em seu peito a noite toda. A tensão entre seus ombros afrouxou, até que a próxima tempestade a encontrou. Aquela mulher sempre me fez sentir inadequada, ela murmurou. A admissão pousou pesada em sua língua, uma verdade que não havia verbalizado em anos. Caio esfregou seu ombro gentilmente. Você está longe de ser inadequada. Tenho orgulho de você por ter se mantido firme. Suas palavras eram simples, mas a sinceridade nelas apertou sua garganta. Uma rajada de vento bagunçou seu cabelo. Isabela se virou para ele, prestes a agradecê-lo novamente, quando um redemoinho de vozes e um alvoroço crescente de dentro do salão chamou sua atenção. Eles trocaram um olhar e rapidamente entraram de volta. A mudança de energia era imediata. Algo havia se deslocado, se aberto. Na frente da sala, Rodrigo estava mais uma vez ao microfone, Letícia ao lado. Mas desta vez, nenhum dos dois parecia celebratório. Pareciam abalados. Sua postura ensaiada havia fraturado sob pressão, e a sala sentia isso. Por favor, todos permaneçam calmos. A voz de Rodrigo ecoou pelos alto-falantes, tensa e controlada. A sala unificou com confusão. Os convidados se mexeram desconfortavelmente. O zumbido de mal-estar cresceu mais alto a cada segundo. Isabela avistou um grande segurança abrindo caminho pela multidão, direto em sua direção. Seu pulso disparou, um pavor reflexivo se enrolando em seu estômago como fumaça. Um nó súbito se torceu em seu estômago. Com licença, Sr. Drummond, disse o segurança, seus olhos alternando entre Caio e Rodrigo ao microfone. O senhor pode me acompanhar, por favor? O coração de Isabela afundou. Ela agarrou o braço de Caio. O que está acontecendo? O segurança parecia desconfortável. Recebemos uma denúncia de que alguém pode estar aqui sob falsos pretextos. Ele não parecia convicto, mas o protocolo havia sobreposto a cortesia. Um silêncio caiu sobre a sala. Cabeças se viraram. Murmúrios se espalharam como fogo. Celulares já estavam erguidos, alguns filmando, outros enviando mensagens. Um escândalo florescia em tempo real. Rodrigo pegou o microfone novamente. Caio Drummond, precisamos verificar suas credenciais. Não podemos permitir que qualquer pessoa invada este evento. Sua voz estava calma, mas seus olhos faiscavam com algo mais sombrio.
Satisfação, ou autopreservação? A boca de Isabela caiu de espanto. Ela encarou Rodrigo, seus olhos cintilando. Vocês nos convidaram, Sela sibilou baixinho. Mas o estrago já estava feito. A insinuação pairava no ar como uma mancha. Letícia deu um passo à frente para o microfone, claramente perturbada. Rodrigo, não precisamos fazer uma cena, Sela disse cuidadosamente, sua voz baixa. Mas a tensão em seu tom traía seu embaraço e seu medo de perder o controle. Caio ergueu as mãos em um gesto calmo. Tudo bem, disse ele serenamente, se dirigindo ao segurança. Estou feliz em esclarecer quem sou. Ele se virou para a sala, examinando o mar de rostos curiosos. Alguns olhavam com suspeita, outros com diversão velada. Poucos ousavam piscar. Mas gostaria de saber quem está por trás desta chamada. As pessoas sussurravam. O ar estralava de especulação. Isabela olhou afiada para Rodrigo, suspeita crescendo. Havia ele orquestrado isso? Rodrigo parecia confuso, incerto. Mais próxima, Patrícia estava com um ar de satisfação presunçosa em seu rosto. Sua expressão dizia o que o filho não disse, este é o castigo por sair do seu lugar. Então, do canto oposto do salão, uma voz cortou a tensão. Fui eu que fiz a chamada. Todas as cabeças se viraram. O homem bem vestido e mais velho que avançou para o centro da sala era alguém que Isabela instantaneamente reconheceu como Geraldo Prado, o pai de Letícia. Ele avançou para o centro da sala, encarando Caio com um olhar frio e avaliativo. O silêncio se aprofundou, pesado com o cheiro de poder sendo brandido como uma lâmina. Ouvi rumores sobre você, Sr. Drummond, disse ele, a voz seca e firme. Rumores de que o senhor afirma ser rico e filantrópico, mas ninguém parece conseguir verificar a fonte de sua fortuna. Ele olhou ao redor da sala. Não podemos permitir qualquer pessoa nesses círculos. E assim, o convite se tornou um interrogatório. Isabela sentiu a indignação ferver em suas veias. Ele não é qualquer pessoa. Ele é. Caio apertou gentilmente sua mão, sinalizando para ela ficar calma. Ele se virou para Geraldo Prado com compostura extraordinária. Senhor, o senhor tem razão. Normalmente mantenho um perfil baixo sobre minhas finanças, disse Caio com firmeza. Mas posso assegurar ao senhor que estou mais do que qualificado para estar aqui esta noite. Se preferir, podemos nos afastar e verificar quaisquer credenciais que precisar. Um silêncio tenso se seguiu. Rodrigo pigarreou, sem saber o que fazer. Letícia parecia horrorizada, claramente envergonhada com o surto público de seu pai. O segurança pairava, aguardando instruções. Sem perder a compostura, Caio calmamente alcançou o bolso interno de seu paletó e retirou um cartão de visitas. Ele o entregou ao segurança. Se ligar para este número, disse ele friamente, meu escritório confirmará minha identidade. Sou um investidor principal na Arquitec, entre outras empresas. Uma onda de surpresa varreu a sala. A Arquitec era um nome gigantesco na indústria de tecnologia. O reconhecimento se espalhou rapidamente. O rosto de Geraldo perdeu uma tonalidade de cor ao arrancar o cartão do segurança e lê-lo. A expressão de Rodrigo oscilou, presa entre confusão e inveja. O pai de Letícia exalou agudamente, claramente percebendo que havia cometido um grande erro ao questionar Caio publicamente. O segurança falou quietamente em seu fone de ouvido. Um momento depois, acenou com a cabeça. Confirmado, senhor. Minhas desculpas, Sr. Drummond. Ele recuou, deixando Caio livre para se manter desimpedido. Um silêncio desconfortável se instalou sobre o salão. Caio se virou para Rodrigo e Letícia, sua voz equânime mais firme. Parabéns novamente pelo noivado, disse. Mas acho que vamos sair agora. Com isso, ele tomou o braço de Isabela e a guiou em direção à saída. Anamiro seguiu por trás, resmungando baixinho sobre a absurdidade da cena que acabavam de suportar. No saguão do hotel, as emoções de Isabela transbordaram. Não posso acreditar que tentaram te expulsar como se você fosse algum tipo de fraude, Sela disse, piscando lágrimas de fúria.
A expressão de Caio se suavizou. Já passei por coisa pior. Vamos pra casa. Ao saírem para a noite, uma verdade queimava viva na mente de Isabela. Rodrigo e Letícia não haviam tentado apenas humilhá-la. Haviam tentado desacreditar Caio publicamente. As luvas estavam tiradas agora. E o próximo encontro não seria apenas desconfortável. Seria explosivo. Na manhã seguinte à desastrosa festa de noivado, as redes sociais explodiram com especulação. A palavra se espalhara como fogo sobre a confrontação no Hotel Unique. Blogs sociais e tabloides de fofoca vinham com manchetes como "Um bilionário questionado em festa de elite e identidade desafiada em confronto público. Investidor confundido com penetra, pai da noiva provoca confronto em noivado luxuoso." Essa era apenas uma das muitas manchetes circulando enquanto Isabela acordava para uma enxurrada de mensagens de Anamira detalhando alegremente as consequências online da bagunça da noite, capturas de tela, clipes de vídeo, triais de redes sociais com hashtags como #escândalo da festa e #mistério Drummond. A internet estava festejando. Até Rodrigo havia ligado tarde da noite, deixando uma mensagem de voz que ela não tinha intenção de retornar. Ainda assim, a curiosidade falou mais alto. Ela tocou play. Isabela, ei, me desculpe pelo que aconteceu esta noite. Eu não sabia que o pai da Letícia ia reagir assim. Olha, talvez a gente possa conversar em algum momento. Limpar o ar. Me liga. Ela deletou a mensagem sem hesitar. Irritada, mas estranhamente satisfeita. O som de sua voz, outrora tão familiar, agora parecia uma relíquia de outra vida, suma que ela não tinha nenhum desejo de reabrir. Pelo menos agora a identidade de Caio não era mais um mistério para ninguém. Ele não era apenas o homem calmo e reservado ao seu lado. Ele era agora inegavelmente visto como uma figura poderosa com presença nos círculos de elite. E ele havia lidado com o caos com a mesma força quieta que sempre carregou. Nenhuma vez ele havia vacilado. Nenhuma vez havia explodido. Essa contenção, essa graça sob pressão, dizia muito mais do que qualquer manchete poderia. Naquela manhã, ele convidou Isabela para um café da manhã no Penthouse. Sobre croissants amanteigados e café forte, eles fizeram um balanço de todo o evento, seu tom tingido de leve diversão. Acho que os Prado pensam que sou algum vigarista que entrou na alta sociedade conversa fora, se ele disse, abanando a cabeça com uma risada seca. Não é a primeira vez que alguém duvida das minhas intenções. Mas desta vez, Isabela podia ouvir o cansaço por baixo do humor, sapicada de ser questionado, não pelo que havia feito, mas pelo que representava. Isabela franziu o senho sobre a borda da sua caneca. Não é justo. Você fez tanto bem. Não deveria ter que ficar se provando. Sua voz se agudizou. Protetora agora. Ela odiava que o mundo exigisse credenciais para a decência. Ele deu de ombros. O dinheiro complica as coisas. As pessoas veem uma fortuna e ou querem algo de você, ou assumem que está escondendo algo. Ele olhou pela janela brevemente, olhos deslizando para o horizonte como se buscasse alguma versão de si mesmo que costumava ser. Ele alcançou a pequena mesa de café em sua sala de estar do Penthouse, esfregando o polegar sobre seus nós dos dedos. Parte do motivo pelo qual não falo muito sobre isso. Mas não quero que você se pegue no fogo cruzado também. Isabela abanou a cabeça, entrelaçando gentilmente seus dedos com os dele. Tenho orgulho de quem você é, Caio. Se alguém tem um problema com isso, o problema é deles. Suas palavras saíram firmes, inabaláveis, porque ela as entendia. Todas elas. Um lampejo de suavidade iluminou sua expressão, e ele se inclinou para pressionar um beijo gentil em sua testa. Demorou mais do que de costume, como se tentasse dizer as coisas que as palavras ainda não ousavam. Nesse momento, seu celular vibrou sobre a mesa. Ele checou a tela, sobrancelhas franzindo. Tudo bem? Perguntou Isabela. Seu estômago afundou levemente, já sentindo uma mudança. Ele suspirou. Algo urgente com uma de minhas empresas. Um acordo de aquisição está encalhando. Talvez precise voar para São Paulo amanhã.
Isabela pousou seu café, preocupação se infiltrando em sua voz. Por quanto tempo? Alguns dias, talvez uma semana. Não tenho certeza ainda. Caio exalou, esfregando a nuca. Me desculpe pelo timing. Odeio sair, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Isabela ofereceu um sorriso suave e reconfortante. Não se preocupe. Vá resolver seus negócios. Estarei bem. Eles passaram o resto do dia juntos, passeando pelo parque e visitando uma exposição de arte local, deliberadamente escolhendo se desligar da frenesi midiática que redemoinhos ao redor deles. Isabela sentiu um aprofundamento da calma na presença de Caio, como se juntos pudessem enfrentar qualquer coisa. No entanto, por baixo de sua serenidade exterior, uma suspeita persistente borbulhava. Rodrigo nunca havia gostado de ser eclipsado. Ele prosperava no controle e desprezava parecer fraco ou inferior. Agora que a identidade de Caio e sua riqueza eram de conhecimento público, Isabela suspeitava que Rodrigo veria isso como uma ameaça. E quando Rodrigo se sentia ameaçado, o problema tendia a seguir. Sua intuição provou-se correta. No final daquela tarde, bem quando ela estava prestes a voltar ao apartamento, seu celular vibrou. Um número desconhecido apareceu na tela. Ela hesitou, então atendeu. Isabela, sou a Letícia, veio a voz. Trêmula, descomposta, mas por pouco. Podemos nos encontrar? Preciso conversar com você sobre o Rodrigo. O pulso de Isabela acelerou. Por que Letícia ligaria? Parte dela se preparou para algum tipo de armadilha ou confronto, talvez até uma acusação de que ela havia ofuscado a festa de noivado. Mas o tremor na voz de Letícia não era agressivo. Era frágil. A curiosidade falou mais alto. Elas concordaram em se encontrar em uma chazeria tranquila no dia seguinte. Quando a ligação terminou, Isabela ficou congelada por um momento, seu estômago se torcendo. Letícia não havia soado presunçosa ou performática. Havia soado quase desesperada. Talvez a fachada perfeita do noivado de Rodrigo e Letícia já estivesse começando a rachar. E se fosse assim, que segredos poderiam vir derramando? No dia seguinte, céus cinzentos pairavam baixos enquanto Isabela entrava na chazeria Marla, no centro, um lugar aconchegante conhecido por suas misturas de chá a granel e ambiente tranquilizante. Ela se acomodou em uma mesa de canto, examinando o espaço suavemente iluminado. Letícia chegou pouco depois, usando um sobretudo preto sobre uma blusa creme. Sua postura estava rígida, e quando tirou o casaco, suas mãos tremeram levemente. Obrigada por me encontrar, disse Letícia quietamente, se acomodando à sua frente. Isabela estudou seu rosto. Havia sombras tênues sob seus olhos. Ela não parecia em nada a noiva radiante da festa de noivado. Sem problema, respondeu Isabela gentilmente. O que está acontecendo? Um garçom passou e Letícia pediu chá de camomila. Isabela pediu Earl Grey. Sentaram em silêncio desconfortável até o garçom partir. Letícia pigarreou. Sei que isso pode soar estranho, mas não tenho muitas pessoas com quem possa conversar sobre Rodrigo. Ela hesitou, olhos caindo para a mesa. Ele nunca fala muito sobre você, mas fiz algumas pesquisas. Sei como seu casamento terminou. Abruptamente, dolorosamente. Ele sempre foi tão controlador? Ela hesitou, então continuou, voz quieta mas com frustração nas bordas. Já vi lampejos antes, mas ontem à noite, como ele lidou com o incidente com seu namorado. Ele ficou furioso, não porque meu pai constrangeu Caio, mas porque se sentiu eclipsado. Tivemos uma briga enorme depois. Seu lábio tremeu por apenas um segundo antes de ela se compor novamente. Isabela estudou o rosto de Letícia, pesando o quanto ser honesta. Ela reconhecia aquele olhar assombrado, havia usado ela mesma uma vez no espelho. Não havia sentido em adoçar a verdade. Rodrigo tem uma necessidade de vencer, se ela começou suavemente. Tudo em nosso casamento se transformou em uma competição. Não começou assim. Na faculdade, ele era ambicioso mais gentil. Mas com o tempo, sua ambição se tornou tudo.
Ele estabelecia expectativas impossíveis. E se eu não as cumprisse, ele me derrubava. Sua voz se apertou, não de raiva, mas pela memória de ser lentamente erodida. Ela fez uma pausa. Ele nunca me viu como seu igual. Era sempre sobre ele. Os olhos de Letícia cintilaram com lágrimas não derramadas. Ela piscou rapidamente como se recusasse a deixá-las cair. Não aqui. Ainda não. Estou começando a ver isso também. Depois de ontem à noite, ele ficou andando pelo Penthouse aos berros sobre como não deixaria ninguém fazê-lo parecer idiota. Apontei que Caio claramente não é ninguém, e Rodrigo explodiu. Ela olhou para suas mãos, voz tremendo. Tenho dinheiro e conexões, mas Rodrigo quer mais do que isso. Ele quer que eu o ajude a subir. Suas palavras quebraram sob o peso da percepção, como se ela estivesse se ouvindo pela primeira vez. Isabela sentiu uma pontada de empatia apesar de toda a dor que Rodrigo um dia lhe causará. Ela se lembrava de como ele podia ser carismático, persuasivo, de como era fácil se deixar levar por seus sonhos exagerados. Ele fazia você sentir que estava construindo algo grande juntos, até você perceber que o alicerce era feito de você. Por que me procurar? Isabela perguntou gentilmente. Letícia hesitou, então olhou ao redor da chazeria, seus olhos se movendo como se verificasse se havia alguém escutando. Mesmo aqui, em uma mesa quieta cercada por luz quente e xícaras tilintando, ela parecia cansada. Porque não tenho certeza se consigo continuar com esse noivado, e preciso saber se Rodrigo já fez algo questionável, financeiramente ou de outra forma. Ela engoliu. Meu pai está me pressionando a prosseguir com o casamento, mas estou com medo. Sua voz mal passou de seus lábios, mas o medo tem um som, e Isabela ouviu alto e claro. Os pensamentos de Isabela voltaram para as brigas sobre dinheiro durante seu casamento. Ela se lembrou de Rodrigo uma vez tentando convencê-la a mergulhar em suas economias pessoais para financiar um de seus empreendimentos arriscados. Quando ela recusou, ele a chamou de míope e sem apoio, se isso havia sido apenas o começo. Cada desentendimento depois disso tinha um preço. Ilegal? Não que eu saiba, disse ela com cuidado. Não posso dizer que ele jamais quebrou a lei, mas ele definitivamente manipula situações para servir a si mesmo, geralmente às custas de outra pessoa. Ela viu o lampejo de alívio e pavor nos olhos de Letícia. A confirmação nunca parece limpa. Letícia exalou como se algo dentro dela tivesse desinflado. Entendo, ela murmurou. Seus chás chegaram e ela revolveu o dela em silêncio. Letícia revolveu seu chá distraidamente. Ele está me pressionando a assinar um acordo pré-nupcial que o favorece pesadamente. Algo sobre rendimentos futuros ligados aos investimentos do meu pai. As sobrancelhas de Isabela se ergueram. Isso é um grande sinal vermelho. Eu sei, sussurrou Letícia, lágrimas ameaçando transbordar. Ele quer que eu assine antes mesmo de marcarmos uma data de casamento. Meu pai acha que é só negócio inteligente, mas não estou confortável. E depois de ontem à noite, a maneira como ele foi em cima de Caio, percebi que nem conheço o homem com quem estou noiva. Uma onda de simpatia varreu Isabela. Por mais raiva que guardasse de Rodrigo, ela não podia negar que Letícia estava presa em uma situação tóxica. Você tem todo o direito de ser cautelosa, disse Isabela gentilmente. Escuta, se alguma vez precisar de alguém para conversar ou de um lugar para clarear a cabeça, pode me procurar. Não sou sua inimiga. Rodrigo é meu passado. Letícia abaixou a cabeça. Obrigada. Agradeço muito. Elas tomaram o chá em silêncio pensativo. Depois de alguns momentos, Letícia falou novamente. Vou conversar com ele. Estou planejando confrontar Rodrigo sobre adiar o casamento, pelo menos até me sentir mais segura sobre tudo. Só não sei como ele vai reagir. A mente de Isabela faiscou com memórias da volatilidade de Rodrigo, de como rapidamente seu charme podia se transformar em raiva quando ele se sentia desafiado. Qualquer que seja sua decisão, seja segura, disse Isabela firmemente. Rodrigo pode ser vingativo, especialmente se sentir encurralado. Mantenha seu apoio perto. Letícia assentiu,
piscando para conter as lágrimas. Vou. E Isabela, sobre o que aconteceu na festa de noivado. Me desculpe pela forma como meu pai tratou o Caio. Ele assume que todos estão tentando nos explorar, mas estava errado. Estava completamente fora de hora. Isabela deu um pequeno sorriso gentil. Desculpas aceitas. Elas saíram da chazeria, nuvens pesadas acima delas. Enquanto Letícia se afastava, ombros curvados contra o vento, Isabela ficou parada, observando-a desaparecer rua abaixo. Seu coração era um emaranhado de emoções. Pena por Letícia, desgosto por Rodrigo, e um lampejo de alívio. Ela havia escapado daquele mundo. Mas algo em seu instinto dizia que essa conversa não era o fim. Era o começo de algo perigoso. Rodrigo, quando encurralado, podia ser implacável. E se Letícia realmente escolhesse resistir, poderia expor um lado dele que Isabela conhecia muito bem. O lado que jamais perdoava ou esquecia. Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma enxurrada de mensagens frenéticas de Anamira. Ainda meio sonolenta, ela pegou o controle remoto e ligou a TV. Uma faixa de notícias urgentes piscou na tela: Rodrigo Menezes sob investigação por fraude. Apenas dias após sua grandiosa festa de noivado, Rodrigo era agora alvo de uma investigação de alto perfil sobre alegados crimes financeiros. Repórteres afirmavam que ele havia falsificado registros em uma fusão corporativa, supostamente explorando as conexões familiares de sua noiva para ganho pessoal. Isabela encarou o noticiário, uma tempestade de emoções redemoinhos dentro dela. Choque, vindicação e uma estranha tristeza residual por um homem que ela um dia amara. As manchetes eram brutais. O rosto de Rodrigo espalhado por todos os veículos. Sua queda não era apenas pública. Era cinematográfica. O celular dela tocou novamente. Era na mira, ofegante com atualizações. Está em todo lugar, ela disse. Ele é tóxico agora. Investidores estão desistindo um após o outro. Geraldo Prado retirou todo o seu apoio. E veja bem, dizem que a própria Letícia entregou evidências aos investigadores. Ela virou. Seu tom estava meio em choque, meio em admiração. Enquanto Isabela tentava processar tudo, outro ramal buzinou. Um número desconhecido. Ela atendeu, já se preparando. Seu pulso disparou. Um pavor familiar se infiltrou como ar frio sob uma porta. Isabela, veio a voz inconfundível de Rodrigo. Crua, trêmula, desesperada. Estou sem opções. Congelaram minhas contas. Letícia foi embora. Você tem que me ajudar. Sua voz quebrou no meio. E por um breve momento, ele não soava como o homem que uma vez esteve tão confiante em pedestais. Soava como alguém vendo seu reino queimar. Suas palavras caíam como uma avalanche, pânico entremeado de descrença. Ela quase podia ouvi-lo andando de um lado para o outro, se desfazendo. O som de papéis farfalhando, passos, um eco vazio ao fundo, Sucal se desenrolando em tempo real. Rodrigo, se ela disse com cuidado, não sou mais sua esposa, e seus problemas não são meus. Se você forjou documentos, enganou investidores, isso é conta sua. Ele soltou uma risada áspera e amarga. Todo mundo acha que sabe mais. Toda essa gente da alta sociedade só se importa com vitórias. Joguei segundo as regras deles, e agora sou o vilão. Até você está me abandonando. E lá estava de novo, aquela voz de direito revestida de vitimismo. Seu tom ficou afiado, acusatório. Você acha que Caio e seus bilhões vão sempre estar lá para limpar suas bagunças? O veneno em suas palavras a surpreendeu. Não porque doía, mas porque não tinha mais poder. Isabela se enrijeceu, mas manteve a voz firme. Minha vida não está mais entrelaçada com a sua, Rodrigo. Não me ligue mais. Sua mão tremeu levemente ao desligar, não de medo, mas de alívio. A linha ficou morta. Isabela ficou sentada lá, abalada, mas estranhamente livre. Foi o silêncio depois que mais a tocou. Não vazio, mas em paz. Naquele momento, ela percebeu algo.
O colapso de Rodrigo não era responsabilidade dela. Sua queda lhe trouxera a única coisa que ela nem sequer sabia que estava esperando, o fechamento. Ele não era mais um fantasma de seu passado, apenas um conto de advertência, um exemplo de ambição desenfreada. E ela havia terminado de carregar o peso de seus fracassos. 2 dias depois, Caio voltou de sua viagem de negócios em São Paulo. Quando as portas do elevador se abriram no penthouse e ela ouviu entrar, um alívio inundou Isabela como uma maré. Sua bolsa escorregou de sua mão enquanto ela cruzava a sala e o envolvia em seus braços. Ele a segurou perto, acariciando gentilmente seu cabelo. Senti sua falta, ele murmurou. Ela o guiou até o sofá, ainda segurando sua mão. Caio, ela começou suavemente, enquanto você estava fora, o mundo inteiro de Rodrigo desmoronou. Ela explicou tudo. Ele está sob investigação. Letícia desfez o noivado, e ele tem me ligado, implorando ajuda. A testa de Caio franziu com preocupação. Ele ligou diretamente para você? Ela assentiu. Ele quer dinheiro para um advogado melhor. Eu disse não. Pareceu cruel, mas não posso deixá-lo me arrastar de volta ao seu caos. Caio exalou, alívio claro em sua expressão. Tenho orgulho de você por estabelecer limites. Ele alcançou sua mão. Se alguma vez você se sentir ameaçada, farei o que for preciso para te proteger. Eles passaram as horas seguintes se atualizando, conversando sobre o turbilhão de drama jurídico e a cobertura midiática implacável. Até os tabloides haviam se interessado, traçando um contraste entre a influência quieta de Caio e o desmoronamento público de Rodrigo. Isabela odiava a fofoca, mas Caio a tranquilizou de que os rumores passam. Eles sempre passam. Naquela noite, eles foram a um leilão de arte beneficente apoiando artistas locais. Ao entrarem na galeria moderna elegante, câmeras dispararam. Fotógrafos tiraram fotos de Caio, agora plenamente reconhecido como um dos filantropos mais generosos da cidade. Isabela ficou momentaneamente tensa sob a atenção, mas Caio se inclinou com um sorriso. Relaxa. Estamos aqui por uma boa causa. Encorajada por seu calor, ela se moveu pela galeria, admirando várias peças até parar diante de uma pintura ousada e vibrante cheia de vida e cor. Caio percebeu. Ele quietamente superou todos os outros licitantes e depois presenteou Isabela com a peça com um sorriso sutil e satisfeito. Depois, eles realizaram uma pequena reunião no penthouse de Caio, celebrando tanto o novo contrato de design de Isabela com a rede de hotéis boutique quanto a marcante nova adição ao seu portfólio. A Namira chegou cedo, jogando os braços em torno de Isabela e lançando as últimas atualizações sobre a queda de Rodrigo, de contratos cancelados a investidores furiosos desistindo. E embora uma pequena parte de Isabela ainda sentisse uma pontada de pena, outra parte sabia sem dúvida que havia tomado a decisão certa ao se afastar dele. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados haviam saído, Isabela e Caio sentaram quietamente na sala suavemente iluminada. As luzes da cidade cintilavam pelas janelas do piso ao teto, projetando reflexos sobre a pintura recém-montada do outro lado da sala. Com uma taça de vinho na mão, Isabela olhou para o horizonte, sentindo uma calma que não conhecia em anos. Foram-se os dias de duvidar de seu valor, de encolher sob os elogios tortuosos e críticas implacáveis de Rodrigo. Ela se virou para Caio, que a observava com aquela ternura quieta e familiar. Nunca pensei que acabaria aqui, ela disse suavemente, a voz presa em sua garganta. 1 ano atrás, ainda estava juntando os pedaços do divórcio. Agora, tudo parece possível. Caio alcançou sua mão e pressionou um beijo gentil em seus nós dos dedos. Você merece um parceiro que enxerga seu brilho, ele disse. Não alguém que te derruba só para se sentir maior. Um pequeno sorriso puxou seus lábios. Quanto a todo o resto, meu dinheiro, minhas conexões, quero que você saiba algo. Ele encontrou seu olhar, firme e sincero. Admiro sua independência. Estou aqui para te apoiar, mas você já provou que consegue se manter sozinha. Suas palavras a preencheram com um calor que derreteu cada último pedaço de dúvida. Juntos, eles se aproximaram da janela ampla. A cidade se estendia infinitamente à sua frente, uma tapeçaria intrincada de luz, movimento e vida.
A noite havia caído sobre São Paulo, mas dentro do Penthouse, uma paz diferente havia se instalado. Uma tranquilidade que parecia conquistada, não presenteada. Isabela apoiou a cabeça no ombro de Caio, refletindo sobre a mulher que costumava ser. A mulher que havia sido diminuída pelas expectativas de Rodrigo, feita se sentir insuficiente. Ela se lembrou de como o silêncio uma vez havia significado medo. De como não agora uma vez havia significado não você. Mas aquela mulher havia ido. Em seu lugar estava alguém renascida, uma mulher que havia reclamado sua confiança, redescoberto seu amor pela arquitetura e aberto seu coração a um homem que nutria seus sonhos em vez de silenciá-los. Ela havia construído algo novo, desta vez a partir de seus próprios alicerces. Lá embaixo, o pulso brilhante e caótico da cidade avançava, impassível pela queda de um homem ou pela redenção de outro. No entanto, naquele momento quieto e íntimo, Isabela sentiu algo profundo, liberdade. Não apenas de Rodrigo, mas do peso de jamais precisar provar seu valor para alguém novamente. Ela não estava mais assombrada pelo passado. Ela estava na beira de algo novo, algo belo, de mãos dadas com um homem cuja força quieta e devoção ilimitada ela prezava mais do que qualquer coisa. Não havia necessidade de grandes declarações. A presença dele dizia tudo. Obrigado por caminhar com a gente pela jornada de Isabela, suma de desgosto, traição, resiliência e, finalmente, triunfo quieto. Ela não apenas sobreviveu a um capítulo doloroso. Ela se ergueu dele. Ela enfrentou as sombras de seu passado, soltou a necessidade de validação e se escolheu, peça a peça, verdade a verdade. Sua força não era alta. Não era vingativa. Era firme, intencional, livre. Ela reconstruiu sua vida não com barulho, mas com clareza. Não com vingança, mas com paz. E talvez essa seja a mensagem mais profunda de tudo. Querido amigo, a vida, como os estoicos nos lembram, nem sempre vai do jeito que esperamos. As pessoas vão nos decepcionar. Os planos vão desmoronar. Mas jamais somos impotentes. Cada dia, temos a escolha de deixar a dor nos definir ou usá-la como combustível para algo melhor. A história de Isabela não é apenas sobre o amor perdido. É sobre o amor que ela encontrou dentro de si mesma. É sobre escolher se levantar, não porque o mundo tornou isso fácil, mas porque ela se recusou a ficar quebrada. Não escolhemos as tempestades que chegam. Mas escolhemos quem somos depois que elas passam. Então que hoje seja o dia em que você para de perseguir aprovação e começa a honrar sua própria força. Se esta história mexeu com algo em você, se você viu mesmo que um pedacinho de sua própria jornada refletida na de Isabela, seria uma honra se você curtisse, compartilhasse com alguém que precisa, e se inscrevesse para mais histórias que vão além da superfície. Histórias que nos lembram que não estamos sozinhos. Obrigado por estar aqui. Você importa mais do que imagina.